Muito bem, muito boa tarde a você que me dá o prazer da audiência, você de Manaus, você do interior, prazerzão meu, obrigado pela sua companhia nesta última edição do Programação da TV desta semana. Tá muito bem? Com você e por você. Olha, hoje nós vamos receber daqui a pouquinho a presença do presidente, né, da SMTU, da Superintendência Municipal de Transporte Urbano, doutor Pedro Carvalho, que largou lá os seus afazeres, nos atendeu, para a gente bater um papo aqui sobre alguns assuntos interessantes. Eu me sensibilizei muito, né? E a população toda, né, apoiou bastante uma iniciativa da SMTU, que foi o seguinte: a SMTU resolveu dar um treinamento, né, diante de uma média de 20 denúncias e reclamações de pessoas idosas, pessoas deficientes, né, com os mais vários tipos de deficiência, né, que não vinham sendo bem tratados. Alguns motoristas menos preparados, mais afobados, né, que não entendem as dificuldades que um idoso, que um deficiente físico, né, enfrenta para subir no ônibus, num trânsito tão forte como esse nosso, calorzão desse, quando é calor, quando é sol, é chuva, enfim, né? E a SMTU resolveu, então, dar um treinamento, transformando alguns motoristas e cobradores, né, numa simulação, em idosos, passando a viver o outro lado, né? A dificuldade que os idosos e deficientes enfrentam na hora de subir no ônibus e descer do ônibus, né? Eu achei assim e recebi muitos comentários positivos, né, parabenizando, porque realmente, né, os nossos idosos merecem um carinho, uma atenção muito especial, tá certo? Então vamos conversar sobre essa ação da SMTU daqui a pouquinho com o doutor Pedro Carvalho, e também a gente vai abordar alguns outros temas, né, dentro da questão do transporte coletivo, e muita gente ligando também para saber como é que está a situação da licitação para o transporte alternativo executivo, tá? Em Manaus, né? Que a gente sabe que foi sobrestado aí, ia tudo muito bem, deu uma parada, e o doutor Pedro Carvalho daqui a pouquinho vai bater um papo com a gente sobre isso, esclarecer toda essa situação. Tá muito bem? Tem também uma matéria muito legal, porque o Hemoan tomou uma providência também muito digna de aplauso, né? Criou um aplicativo, tá certo? Aliás, já foi aplicado em outros estados, né? Mas adaptou aqui, que você, pelo seu celular, você, na verdade, interage com o Hemoan. E o Hemoan interage com os doadores de sangue, passando dicas, né? Como é que está o estoque de sangue, quando é que precisa que o pessoal corra lá para dar um socorro, tá muito bem? E o doador tira todas as dúvidas também através do celular. Quem sabe, quem já viveu situações difíceis de familiares, né, no hospital, na hora de uma cirurgia, necessitando de sangue e medindo, né, vivenciando a dificuldade que é, né, essa situação, o desespero que causa uma família, a gente sabe que qualquer medida que venha para facilitar nesse sentido, para prover de um estoque sempre saudável o banco de sangue do Hemoan, claro que é digno de aplauso. Então eu tenho uma matéria legal, vou rodar daqui a pouquinho, tá certo? Para você conferir. Vamos a um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, então vamos receber, tá certo, o nosso entrevistado do dia, doutor Pedro Carvalho, superintendente municipal de transporte urbano. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Boa tarde, doutor Pedro. Boa tarde. Eu agradeço ao convite. Para a gente é muito bom vir aqui nesse programa, porque ele nos dá um tempo para explicar sobre o transporte, que é uma superfunção e tem 1000 problemas aí para a gente resolver. Correto, né? Doutor Pedro, vamos começar por essa ação, né, que mereceu assim o aplauso de toda a cidade, toda a sociedade, tudo aquilo que visa melhorar, né, alguma coisa na vida da criança, do idoso, dos que enfrentam problemas de necessidade, de deficiências físicas, né? Claro que isso sensibiliza muito a sociedade, né? 20 denúncias e reclamações por dia é um número razoável de denúncias, né, em cima de um tipo de problema dessa natureza, né? Maus tratos, pouca atenção, né? Negligência com os idosos, com os deficientes que precisam subir e descer em ônibus todos os dias na cidade, não, doutor Pedro?
Claro, a gente sempre pensa no ônibus, na infraestrutura, no abrigo, e esquece que a principal peça do sistema é a pessoa, é o motorista, o cobrador e o usuário. E a relação entre eles, a gente reconhece, principalmente, que a profissão de motorista é muito estressante. Mas não é por isso que a gente vai tratar de forma desleal, injusta. Um idoso está esperando um ônibus, só pelo fato de ser idoso, o ônibus passa direto. E ressaltando que ele paga a tarifa, não paga no sistema, o sistema paga por ele. Então, nós estamos repetindo um programa antigo e pretendemos estender a todos os rodoviários, não só cobradores e motoristas, para que não basta a CNH para dirigir ônibus. Ele precisa estar preparado e, dentro de um sistema que tem tantos problemas, vamos fazer o que é possível de imediato. O resto, temos que trabalhar, buscar recursos. A prefeitura tem muitas dificuldades, porque um custo do quilômetro, para melhorar o sistema, você precisa ir de 15 milhões para trazer um BRT. Então, vamos trabalhar no que é possível hoje, e a prefeitura, o prefeito Arthur tem dado o maior apoio, os terminais, abrigos. Você não tem ideia do que é um abrigo nessa cidade. Você ficar 1h da tarde no sol quente esperando o ônibus, ou no inverno, num chuvaral, né? Na hora que você põe um ônibus, isso é um grande benefício. Então, isso que a prefeitura está fazendo, e esperando que no próximo ano a gente possa avançar em termos de tecnologia. Correto. Doutor Pedro, e esses abrigos, né, eles têm que ser assim, muito, muito consentâneos, né, com a situação climática da região, né? Não cabe qualquer tipo de cobertura, qualquer tipo de material, né? Porque, na verdade, sofre a influência da chuva no período da chuva e do sol no período do sol. Isso tudo é analisado na hora de definir o material, o modelo, o formato de um tipo de abrigo de ônibus, não? O abrigo que a população gosta em Manaus é aquele tradicional coberto de telha. Tem um abrigo moderno aí, mas... Telhinha de barro, que esfria no calor. Né? E tem o abrigo... O que vem através da Cemusa, esse o pessoal reclama muito, porque é quente, é alto, não protege. Isso a gente vai trabalhar no sentido de que no ano que vem a gente resolva mudar esse tipo de abrigo. Agora, voltando à questão dos cursos, não para por aí. A gente vai continuar e pretendemos passar esse curso para todos o pessoal do sistema, e inclusive passar a ser uma exigência. Para você trabalhar no sistema, tem que fazer esse curso. Eu estou dizendo isso porque é muito difícil, é raro a gente investir no ser humano, e é fundamental para que a gente diminua os problemas do sistema. Correto. E colocar bem as coisas no devido lugar, né? O empresário se sustenta do usuário. Não adianta ele comprar 200 ônibus e ganhar aí, né, não sei quantas linhas de ônibus e não ter usuário, tá certo? Né? O motorista e o cobrador e todos que trabalham numa garagem, no sistema, né, se sustentam daquilo que o usuário paga na borboleta lá, né? Tá? Senão, não. Então essa relação tem, por isso que eu estou abrindo esse espaço, porque esse trabalho, como o doutor Pedro está falando, ele tem que ser contínuo, porque o ser humano é aquela coisa, tem que estar renovando, reciclando, reavivando, né? E entendendo que o usuário é o patrão do sistema, né? O motorista e o cobrador tem que entender que quando entra um passageiro, seja ele idoso, deficiente ou não, tá certo? Ou uma pessoa saudável, né? Está entrando ali o patrão dele. É verdade. Então tem que ter esse conceito, não é isso? E como o doutor Pedro falou, não é porque é estressante que você vai descontar, principalmente numa pessoa idosa, né, num gesto de desatenção, ou numa pessoa deficiente. Eu tenho, doutor Pedro, ontem a Tamires Clef fez para o Band Cidade, eu dei uma chupada nessa matéria, pedi da Rosimara, tá bem? Uma matéria muito bacana que mostra exatamente esse treinamento, né? E uma coisa interessante que me emocionou, não sei se é um motorista ou um cobrador, vocês vão ver na matéria, ele com aquela viseira aqui, né, se sentindo no papel de um cego,
e diante das dificuldades que ele enfrentou em subir e descer do ônibus, ele sentiu na pele o que é estar vestido na situação de uma pessoa idosa ou de uma pessoa cega, tá certo? E ele se emocionou, que chorou. Vocês vão ver na matéria. Monteiro, por favor, bota na tela para a gente essa bela matéria do Band Cidade, da nossa repórter Tamires Clé, por favor. Se usar o transporte coletivo já não é fácil, imagina para a Daiane e a mãe dela. Quase todos os dias a reclamação é a mesma, a falta de paciência de muitos funcionários. Ele me esculhambou do que ele pôde, porque eu pedi simplesmente a subir o primeiro degrau e ele pediu para mim, eu pedi para ele arrancou, né? Eu pedi para ele parar o ônibus e deixar menos eu sentar minha filha, porque era muito ruim para mim lutar com ela com uma mão só segurando ela dentro do ônibus. Só que hoje, alguns motoristas de ônibus e cobradores tiveram a oportunidade de estar do outro lado. Renato não é cego, mas por algumas horas sentiu na pele o que é fazer tarefas simples sem enxergar nada. É muito ruim, tu já pensou? Tu não enxergar nada, só ouvir, não ver nada, não sabe de nada, tem que ter alguém te levando. É muito difícil, porque eu tenho que repassar que para mim esse curso foi pela essa experiência que eu estou passando, foi muito gratificante, né? Eu agradeço. Renato faz parte dos 104 operadores do transporte coletivo que participaram esta semana de um curso para melhorar o atendimento ao público. Nós vamos dar continuidade, não é treinar uma turma só, o sistema tem bastante gente aí para a gente treinar e o ideal é que quem entrar no sistema tem que passar pelo curso, porque dirigir ônibus é bem diferente de dirigir caminhão. Você tem que estar preparado para a relação com as pessoas. Nesse primeiro semestre de 2014, a Secretaria Municipal de Transportes Urbanos recebeu cerca de 100 reclamações. Mas, segundo os grupos que trabalham com pessoas com deficiência, esse número não corresponde à realidade, já que muita gente deixa de denunciar. Para acionar o serviço de atendimento ao cliente, basta ligar para o número 118.